abraço a todos que estão nos vendo hoje, sábado, dia 22 de outubro, às 10h30 da manhã. Também aqueles que vão nos ouvir domingo, a partir das 9 horas da manhã, pela Rádio América. E aqueles que vão ver a reprise na quarta-feira, pela TV Horizonte, às 21h45. Os da Rádio América podem ligar domingo e durante a semana, 3469-2505. O tema continua sendo a doutrina social da Igreja e hoje falando sobre a pessoa humana. Nós temos hoje também a participação muito simpática da atração musical BIOS, Bombeiro Instrumental Orquestra Show. Nós vamos conferir no segundo bloco. Para aqueles que participarem, nós teremos 2 kits com uma Bíblia pastoral, mais um livro nos Passos de São Vicente, porque falaremos hoje um pouco mais sobre São Vicente de Paula e sobre os Lazaristas, a congregação que ele fundou. Nós teremos uma agenda já de 2017, uma cortesia da Livraria Paulus, e também outro livro, Páginas Escolhidas, de São Vicente de Paulo, e a edição deste mês da revista Faço Parte. E uma novidade para aqueles que curtirem o livro comemorativo dos 100 anos do Corpo de Bombeiros no Facebook, vão depois, no final do programa, este livro aqui, cheio de ilustrações, no final do programa eles vão receber este livro através de um sorteio. Você pode participar do programa pelo telefone 3469-2531, mas antes eu gostaria de falar da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, e aqueles que são colaboradores já estão recebendo a revista Faço Parte. Nesse mês, a matéria especial sobre as peregrinações ao santuário da Padroeira de Minas Gerais e a mensagem do arcebispo. Se você quiser fazer parte da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, ligue para 3319-6111. E para participar do nosso programa, o telefone de fixo, de Belo Horizonte é 3469-2531, código de área 31. Você pode participar pelo facebook.com/questões.de-fé, sem acento, pelo WhatsApp 996-428-473. Repetindo o WhatsApp, 996-428-473. E pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. A definição mais simplista de socialismo pode ser resumida desta forma: um regime onde há interferência direta do Estado, seja nos meios de produção econômica, seja na produção da cultura, da ética e algumas vezes até da religião. Mas há vários tipos de socialismo. Há o socialismo nazista ou fascista. Há também o socialismo utópico e o socialismo científico, assim chamados por Marx. Entre estes extremos circulam vários outros tipos de socialismos, incluindo partidos que são realmente democráticos, onde há alternância de poder em vigor em vários países. Esses partidos chamados socialistas são moderados e concordam que em alguns assuntos a intervenção do Estado é necessária para restabelecer equilíbrios e justiça social. Mas hoje vamos falar dos extremos. Em primeiro lugar, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A sigla em alemão é
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP. Ele foi inspirado em dois teóricos, Alfredo Rosenberg e Paul Delagarde. Paul Delagarde é um nome francês por causa da mãe, mas ele é alemão. O primeiro, falecido em 1946, e o segundo, falecido no século anterior. O primeiro, Alfred Rosenberg, trabalhou com Adolf Hitler, sendo responsável pelos países do leste europeu. Matou cruelmente milhares de cristãos poloneses. Por isso foi executado por pena de morte por crimes contra a humanidade em Berlim, em 1946. O nazismo começou incitando os operários alemães contra as grandes empresas, depois contra os homossexuais, os rivais comunistas russos e, por fim, os judeus. Estes foram acusados de destruírem a economia alemã por concentrarem a maior parte da riqueza. O nazismo conservava a utopia da supremacia da raça ariana, que devia dominar o mundo como raça superior. O nazismo, desde 1939 até 1945, matou quase 20 milhões de pessoas, dos quais cerca de 6 milhões eram judeus. Não se conta aqui os mortos na Segunda Guerra Mundial, obviamente. Só aqueles que foram mortos diretamente pela perseguição nazista, executados quase sempre em câmaras de gás ou em campos de concentração. Já o Partido Comunista Russo, esse russo aí pode ser substituído pelo nome de qualquer outro país onde o Partido Comunista está. Tem uma longa história. Alguns o projetam para a antiguidade grega, mas de fato só no século XIX começaram a se desenvolver doutrinas utópicas sobre a distribuição de bens e o desejo de que houvesse sociedades onde todos fossem iguais. Marx chamou isto de socialismo utópico em contraposição ao seu socialismo, que ele chamou de científico. Científico, mas totalmente teórico. Ele pressupunha que o comunismo era a etapa final de um processo que se iniciaria com o capitalismo. Depois que um país se enriquecesse pelo modo capitalista, haveria a passagem para o socialismo. A classe operária tomaria o poder e se apropriaria dos bens, dos meios de produção, e também controlaria toda a cultura. Instalaria uma nova ética, eliminaria a religião, considerada ópio do povo e obstáculo para o homem soberano e livre. Só depois de tudo isso chegar-se-ia ao comunismo, um reino do homem, sem explorador e sem explorado, onde todos viveriam em absoluta harmonia, prosperidade e felicidade geral. Para se chegar a isto, se faz necessária a luta de classes. Esta utopia, presente hoje ainda, possui estratégias de cooptação no sistema educativo, nos meios intelectuais e em outros, e até mesmo na religião, com o objetivo de implodi-la por dentro. São novas estratégias. Na história do partido, porém, as coisas não saíram como planejado pela teoria de Marx. O socialismo comunista implantou-se na Rússia através de uma revolução em 1917. O partido bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, tentou colocar em prática as teorias de Marx. A partir daí, os grupos de esquerda se subdividiram. Os líderes comunistas entraram em conflito mútuo e uma violência inaudita se estendeu por todos os cantos até os dias de hoje,
onde o comunismo se implantou. Foi e é uma carnificina. Na China, foram diretamente 65 milhões de mortos. Na Rússia, 20 milhões. Na Coreia do Norte, 2 milhões. No Camboja, 2 milhões. Na África, 1.700.000. No Afeganistão, 1.500.000. No Vietnã, 1 milhão de mortos. No leste europeu, 1 milhão de mortos. Na América Latina, 150 mil mortos. O total perfazem mais de 100 milhões de mortos em números mais aproximados. E se computados todos os danos físicos e psicológicos causados à população mundial por meio das chamadas táticas comunistas de controle e dominação, conhecida como sendo os 9 traços, sendo estes traços a maldade, a hipocrisia ou mentira constante e contumaz, o incitamento, a frouxidão nas punições aos malfeitores, a espionagem, o roubo, a luta e a eliminação e o controle dos opositores. Facilmente esse número passa de 1 bilhão de vítimas humanas ao longo desses mais de 150 anos. Os partidários do socialismo comunista se defendem com uma outra estatística. Contabilizam genericamente como vítimas do capitalismo todos os que morreram violentamente desde o início registrável da história da humanidade até os dias de hoje, em guerras, fome, calamidades várias. Seriam todas as mortes violentas fora do regime comunista. São trilhões, é claro. A Igreja Católica condenou veementemente o nazismo através da encíclica de Pio XI à Igreja da Alemanha. A encíclica tem como título Mit brennender Sorge, com ardente preocupação. O Papa Pio XII, na sua famosa radiomensagem do Natal de 1942, condenou os regimes totalitários e, sem citar claramente o nazismo, deu indicações precisas sobre quem e o que ele queria atingir. Tanto é verdade que o governo nazista alemão publicou um documento contra a mensagem do Papa, reivindicando o poder absoluto sobre a nação alemã sem interferência de líderes religiosos estrangeiros, e perseguiu os católicos na Alemanha. A Igreja condenou com a encíclica Divini Redemptoris o comunismo como sendo ateu, que de fato é, e anti-humano, que de fato também o é. Curiosamente, os dois extremos se tocam. Mas quando se achava que ambos os sistemas diabólicos tinham desaparecido das nações civilizadas, com a queda do Muro de Berlim, com a revolta de Praga, com a Praça Vermelha se revoltando contra o sistema, eles retornam com fisionomias diferentes. O socialismo comunista, por exemplo, desperta no Brasil e em outros países como uma serpente adormecida. Voltamos daqui a pouco, segundo bloco, Questões de Fé.